Boa noite. E boa noite a todos lá em casa. Bom, eu evidentemente sou contra esta invasão, porque acho que nenhuma liberdade chega à boleia de um tanque. E, portanto, sou contra a invasão da Ucrânia, mas também sou contra a invasão da Líbia, na Síria, no Kosovo. E, portanto, as minhas vítimas não são escolhidas de acordo com a riqueza dos solos, nem com o facto de serem feitas ora pela Rússia, ora pela NATO, com o apoio da União Europeia. Ou das Nações Unidas? Dito isto, ou das Nações Unidas, sim. Nunca apoiei nenhuma invasão, mesmo quando teve a chancela. Dito isto, é evidente que, e aqui eu discordo completamente do que foi dito anteriormente, é evidente que nós estamos perante uma situação em que, objetivamente, a única forma de derrotar o exército russo era com uma intervenção da NATO. Isso significa uma terceira guerra mundial. Isso não significa que nós vamos salvar os ucranianos, significa uma chacina dos ucranianos e da população da Europa e uma catástrofe mundial. Portanto, as pessoas têm que ser responsáveis quando apresentam soluções que são soluções que nos levam a todos a uma mortandade generalizada. Nós chegamos a uma situação que provavelmente o que vai acontecer é o que teria acontecido há meses ou anos atrás, se este presidente agora tornado herói, Zelensky, um ex-comediante que se tornou presidente e que o Ocidente de repente tornou uma espécie de um estratega, que agora com uma invasão, com uma guerra no seu país, com 2 ou 3 milhões de refugiados fora, vai se sentar às mesas da negociação para fazer exatamente aquilo que teria feito sem a invasão, que é garantir que a Ucrânia não entra na NATO e garantir um referendo, uma autodeterminação, não sei qual vai ser os termos, até porque agora vão ser termos muito piores e já estavam mal nas repúblicas do leste da Ucrânia. E, portanto, o que nós estamos perante não é um estratega. O que é incrível é que a União Europeia fomentou, acarinhou esta situação, demonstrando a sua total incapacidade ou vontade de provocar um conflito que é completamente incompreensível. Acho que a União evidentemente, o presidente ucraniano. Desculpem, os Estados Unidos na década de 60, na década de 60, vou terminar que é para nós não nos interrompermos. É um pedido de esclarecimento. Eu estou-te a dar o pedido de esclarecimento. É completamente incompreensível e inaceitável a invasão da Rússia e é completamente incompreensível o cerco e a provocação que a NATO faz através da Ucrânia à Rússia. Quando, na década de 60, os Estados Unidos colocaram mísseis na Turquia, as pessoas normalmente só citam os mísseis cubanos, e a União Soviética respondeu com mísseis cubanos, Cuba também queria que a União Soviética chegasse a vias de facto, que obviamente estava totalmente fora de causa e, portanto, os Estados Unidos não admitem mísseis no México. Portanto, mas há tem que mísseis haver da NATO aqui... na Ucrânia? Não, e a Ucrânia está na NATO? Não está na NATO. Devolveu uma O Zelensky mudou a Constituição para a Ucrânia poder entrar na NATO. É evidente que há aqui uma provocação. Devo, aliás, dizer, para vocês estarem descansados, porque, como vocês sabem, eu sou uma internacionalista convicta, que eu, pessoalmente, acho que o Putin até deixou isto andar para a frente para depois ter uma desculpa para uma versão muito mais ele tem uma desculpa para invadir a Ucrânia, é o que estás a dizer. Muito mais. Não, o que eu estou a dizer é que o Putin usa uma desculpa para invadir a Ucrânia. Estamos esclarecidos, não é? Joaquim, não vamos ser demagógicos porque nós somos adultos a Mas é o que debater. estás a dizer, se eu comecei por dizer que sou contra a invasão, se eu comecei por dizer que estou contra a invasão, não estou a dizer que apoio a invasão, estou só a dizer que eu acho que o Putin deixou até a coisa degradar-se mais para agora não ser simplesmente uma disputa provavelmente por autodeterminação, mas ser uma espécie de anexação de uma parte do território. Mas a Ucrânia tem direito e à agora vou dizer mais 2 notas. Ou não? Claro que tem. Então claro tem direito que a mudar tem. a sua própria Constituição Claro e a pedir adesão à NATO e à Bom, União Europeia. Então estás a dizer... Sim, não, mas... estou a perguntar. Não, ou aquilo é terra de ninguém. Então também achas que Cuba tinha direito a colocar mísseis ao pé dos Estados Unidos? Não disse que não. Não disse que não. Se achas, então assume isso. Mas a questão é... Bom, mas é não há bom que mísseis. saibamos as consequências do que defendemos. As consequências do que defendemos, objetivamente, são uma terceira guerra mundial. E a minha pergunta à testosterona bélica... Não, como é que tu passaste já para a terceira guerra mundial? Não. A minha pergunta... parte dos ucranianos poderem decidir o seu próprio destino. A Ucrânia está a ser alvo de uma disputa entre os Estados Unidos, a União Europeia e a Rússia. É isso que se está a passar. Não, Raquel, E houve eleições livres e a minha pergunta muito direta é a seguinte. Se vocês defendem isto em vez de uma negociação...
A minha pergunta é, são os vossos filhos que vão para lá ou são os filhos dos Mas porquê que outros? os ucranianos têm que negociar o seu destino? Vamos Eu ouvir queria os- deixar mais duas notas muito rápidas. Darmos duas voltas. Esta questão das sanções é completamente inadmissível. Estas sanções são para, como se vê, empobrecer generalizadamente os trabalhadores da Europa e os ucranianos e os russos, porque a Rússia, ainda por cima, é a que se preparou melhor para isto, porque está desde 2014 a preparar-se com diversas formas. Porque estas sanções são os mais pobres e os que trabalham. Se a União Europeia quisesse fazer pressão e realmente ajudar a Ucrânia, anulava a sua dívida pública que corresponde a 8,5% do orçamento que a Ucrânia tem que pagar. Evidentemente que Era aí isso não que evitava mexem. a invasão da Rússia. É evidente. Eu não disse que isso evitava. ok. Não, eu bom, só tá bem. disse o seguinte: Ok, não me venham, ok, ok. não venham com a A hipocrisia Rússia das invade, sanções. Putin invade e a Ó, Joaquim, União não Europeia vale a diz pena meter argumentos perdoamos na a minha dívida da boca. Ucrânia. Não vale a Muito pena bem. meter argumentos na minha boca, porque eu sei os meus argumentos e defendo-os. Não, estou sem... a rebater aquilo que estás a Se a União dizer, Europeia Raquel. quer ajudar financeiramente a Ucrânia, não coloca sanções que destroem a vida de todos nós, porque isso não é solidariedade, é destruir-nos a vida, é isso que está em causa com o aumento dos preços que nós temos pela frente, suspendam a dívida pública da Ucrânia. Não o fazem, sabes porquê? Porque estas sanções atingem-nos a nós. A suspensão da dívida pública da Ucrânia vai atingir os empresários europeus, porque oligarcas são só do outro lado, os de cá são empresários. Só para dizer, e os mesmos que são hoje oligarcas russos, há 5 anos atrás eram ótimos empresários para ser recebidos de palmas a bater palmas. Portanto, estas sanções, outro dado, porque é que não são as petrolíferas que tiveram 200 mil milhões de dólares de lucros a pagar isto? E são os trabalhadores, e são as classes médias. O que é que nós temos a ver? Nós provocámos alguma guerra? Desculpem lá, qual é a lógica destas sanções? As pessoas, a União Europeia parece gerida, são gestores a gerir um quiosque. Acharam que, numa situação de capital globalizado, só o investimento alemão é 20 mil milhões, já nem sei dizer, acabei de ver, e portanto não tenho aqui o dado de memória, na Rússia. Quer dizer, isto faz ricochete imediato. E ainda por cima a Rússia tem a autossuficiência alimentar, coisa que praticamente Portanto, nenhum tu achas país que da nós União temos que Europeia tem. salvaguardar o investimento Além da estrangeiro na França. Rússia? E, portanto, esta gente, e hoje António Costa diz com a maior naturalidade que não pode fazer nada em relação aos alimentos, e as pessoas vão fazer o quê? Passar fome? Como é que vive alguém Bem, que vamos ao Joaquim. ganha 600 euros e que tem que pagar gasolina e comprar comida? Como é que as pessoas vão viver? Respondam a isto. Tem que se responder a isto, não é dizer não temos nada a ver com isto, são as flutuações do mercado e a guerra. O que vem agora é a Ucrânia vai se sentar à mesa das negociações com a Rússia e aceitar os termos da negociação que a Rússia vai impor, porque, como eu digo, a única forma de não o fazer era com uma guerra mundial, não havia outra alternativa. Daí que a comparação com o de Gaulle não seja minimamente aceitável, porque isto que a Ucrânia fez é completamente suicida, dirigido pelo seu governo, que foi apelar a uma resistência que era impossível, porque nós estamos a falar do outro lado. Raquel, Deixa-me terminar. Tu estás a defender Será que eu não posso? Tu estás a defender a Eu capitulação da gostava de Ucrânia. terminar. Posso terminar ou não? Posso terminar ou não? Uma pessoa de esquerda Posso a defender terminar? a ideia da capitulação. Eu vou guardar o que ela Posso acabou de terminar? dizer. É preciso Vamos ouvir a eu Raquel. tomei nota. Não se Joaquim, já esqueçam daquilo vais que a falar a Raquel seguir. acabou de Olha, dizer. o vosso método vai ter Rendição. O vosso método de tanque russo para cima de mim não funciona, porque eu vou continuar a dizer o que penso. Posso Mas a continuar? Ucrânia ainda Então vou resiste. continuar. A Ucraniana, Ucrânia, se fosse ucraniana, evidentemente, resistias, rendias-te. evidentemente que a Ucrânia tem todo o direito e deve resistir, mas nestas condições em que a NATO não iria nunca, ou provavelmente não iria entrar numa terceira guerra, espero bem que não, o que acontecia era aquilo que está a acontecer, que é a Ucrânia vai capitular, mas vai capitular da mesma maneira que tinha capitulado há um mês atrás. Portanto, a resistência tinha que ser organizada a partir de fora. Não é como foi feito, com apelos absolutamente imberbes à testosterona de venham para aqui lutar ao início com coquetéis Molotov na mão, e depois tudo isso é acompanhado de uma intensa propaganda que não é só russa, do lado de cá, que é o que nos diz a Rússia está a perder a guerra. Como? Mas não há ninguém, do ponto de vista militar, que nos disse que a consiga Rússia estava a explicar perder a guerra. que a Rússia está a perder a guerra. Quem está a perder a guerra é a Ucrânia. O que a Rússia fez, na minha opinião, com os dados que nós sabemos neste momento, foi cercar as cidades A que Rússia são está a maioritariamente perder, ao nível da opinião E vai pública. perder a Joaquim, guerra. Joaquim, Olha a deixa-me só... testosterona, olha a deixa-me- testosterona. Vocês, É será só que eu posso testosterona. terminar? Mulheres. A Rússia o que está a fazer é cercar as cidades onde tem uma população maioritariamente pró-russa. Essas cidades
estão, uma boa parte das pessoas naturalmente população fugiram ou para um pró-russa lado ou maioritariamente para em o lado outro. nenhum da A Ucrânia. Rússia não quer pró-russa, a Rússia não quer nem vai chegar à Ucrânia do Oeste, porque a Ucrânia do Oeste não. Hoje foi já onde foi atacou a feita a Ucrânia do coletivização forçada. Joaquim, vou-te trazer Hoje- um chá hoje, de por camomila acaso, no próximo desculpa. programa. Desculpa lá, que eu não consigo Não estás terminar uma informada, frase. Raquel, é que hoje a Eu Rússia não- já atacou a Ucrânia Eu do não Oeste. consigo É só para te terminar uma informar. frase. Pronto, é só para te Eu não informar consigo disso. terminar uma frase. Portanto, vou começar de novo. A Rússia, o que vai acontecer é, creio eu, com os dados que tenho, a Rússia, na zona leste, vai ocupar as cidades, que é a zona mais industrial e, portanto, é obviamente a zona mais apetecível da Ucrânia e por isso é que o Ocidente se envolveu desta forma na Ucrânia. Na parte poente, a Rússia não se vai envolver porque aí a população é completamente anti-russa. O número de falantes russos do outro lado é 90%, deste lado, que é o lado mais próximo da Europa, é 5%. Completamente. É 5%. E o que significa que aí há uma população, não só há uma população absolutamente anti-russa, desde logo porque foi aí que o Stalin operou a coletivização forçada. E, aliás, o grande herói da Ucrânia é um apoiante dos nazis, que é o Bandera, que dá nome, inclusive, a várias ruas na Ucrânia. Foi, aliás, oficialmente tornado herói nacional. Isso não faz com que os ucranianos sejam todos nazis. Isso é uma conversa tonta, também não legitima, não há nenhuma Mas já tiveste que desnazificação. falar do nazi. Não há Mas já nenhuma tiveste que falar. desnazificação Isso da é que é Ucrânia, curioso. o que não elimina o facto de que, por exemplo, em Mariupol, o que nós temos neste momento, de facto é o batalhão Azov. E aquilo que se assiste Outra vez o é batalhão uma Azov, guerrilha homem a homem, porque aquilo é uma guerrilha Deixa de dizer do que é que estás a falar. Feita, Invadiram a Raquel. Ucrânia por causa Batalhão do Azov. batalhão. Ela nem com as imagens. Batalhão, tens que não, explicar sabes o que é. porque essas imagens o que é que mostram? O que é que Ah, mostram sim, essas sim. imagens? Tu viste as imagens? Vi, Viste as li o imagens? texto. E mais do que vi a imagem, li o texto. 7, 8 pessoas numa maternidade que estava toda a funcionar. É isso, uma maternidade Não. a funcionamento. Não te passa pela cabeça que o batalhão Azov são fascistas capazes de se colocar numa maternidade? Não te passa pela Não, cabeça não isso. passa pela Isso cabeça é pura comer a propaganda É russa. pura propaganda Não, russa. não passa, porque Não é? está todos os jornalistas que lá A Rússia estão. faz propaganda, faz. Mas o Ocidente não. O quer Ocidente só dizer, descontava eu acredito no Putin contra a Associated Press e a Portanto, Liberação quem é que e o Le tomas- Monde Também, e não a pensa- revista e não Elle pensas? e a Novel Obs. Opa, Inês, leio. lê os artigos da Lemos, BBC sobre ouvimos e Mariupol. lemos. Lê os artigos da BBC sobre Mariupol. O batalhão Azov está em Mariupol. E sabes o que é que vai acontecer aí? Olha, Ao serem fascistas, deixa-me terminar, sabem perfeitamente que vão ser mortos. Não vai haver lei de guerra nenhuma aí. E, portanto, aí a batalha é homem a homem e vai ser uma catástrofe. Então, É eles isso que não- se está a passar em então, porquê que eles Mariupol. vão ser Não, não é Vamos, isso. Joaquim. Não é Vamos isso ouvir, que está a Joaquim. passar em Dito isto numa Mariupol. nota, Tu dito não isto podes numa nota, dizer a tua dito isto opinião numa nota. como se fosse a verdade última do Desculpa, mundo, não, eu não estou- porque não é. Inês, Concluir Pronto, e é ainda a irmos tua ao opinião. Joaquim. É a tua opinião. Para terminar, gostava de dizer que o que eu acho que vai acontecer é que a Rússia vai ficar cada vez menos europeia, quando a Rússia é parte da Europa, e, portanto, vai ficar cada vez menos europeia, vai se aproximar cada vez mais do mar da China. Obviamente que a Europa vai acabar por recuar nas sanções, porque elas são um desastre para a Europa, mas vai tornar-se cada vez mais bélica e, portanto, a duplicação do orçamento militar alemão. O nosso governo já anunciou, eu não votei, nem sabia que havia tal coisa no programa, porque como é que se vai pagar o aumento do orçamento militar? Vai-se buscar à saúde ou à educação? Só para nós percebermos, é que as opções têm escolhas. E, portanto, os Estados Unidos estão a fazer um cerco na China, através da Austrália, no Mar da China. E, portanto, o que nós temos não acho que vai haver uma terceira guerra mundial agora, mas daqui a 5, 10 anos, não sei, porque, de facto, o apetite bélico do imperialismo é insaciável e, desse ponto de vista, O russo. não me venham dizer que é um problema russo, porque é um problema russo, é um problema chinês, é um problema norte-americano e é um problema da nossa União Não, não Europeia é. e Não o é. nosso governo. Não é Tem que ser tudo a mesma chamado- coisa. Tem que Não, ser não é. chamado a tomar Joaquim. uma posição clara. Se nos vai levar para uma Não, não guerra, é. para uma Europa bélica, Estamos ou a se chegar não, perto do isso tem fim, que ser Joaquim. dito.